E aí, gurizada do Legacy, mais um vídeo de Death Techs para vocês. Nesse vídeo eu vou explicar como montar um deck de Death Techs, a sinergia entre as cartas e como o deck funciona. Solta a vinheta. O deck funciona da seguinte maneira. Tu usa criaturas para controlar a board, ao mesmo tempo que você usa as mesmas para agredir o oponente, matando ele, tirando seus pontos de vida. Vamos começar pela base do deck. O que é a base do deck? São as cartas que compõem 99,9% do deck. Agora nós vamos listar cada uma dessas cartas que compõem a base do deck e explicar um pouco de cada uma delas. Começaremos pelos terrenos então. A primeira carta é a Wasteland. Terreno que gera mana incolor, sacrifica e destrói o terreno alvo não básico. Então, ideal para tirar um terreno chave do oponente, quebrar uma mana que em alguns casos às vezes só tem aquela fonte de mana, tirar um tabernáculo, um maze, um templo de Ugin. Então alguns terrenos chaves, daqui a pouco um cismo glacial. Basicamente é assim que eu utilizo a Wasteland. Então ela, junto com o Vial, quebra o terreno do cara ali, porque já está com o Vial na mesa, praticamente não vai precisar de mana naqueles primeiros turnos. É basicamente assim que a Wasteland funciona, quebrando a mana do oponente. Mas é aquela questão, sempre tem que entender como funciona o deck do oponente, porque daqui a pouco ele pode colocar um terreno te forçando a usar o Wasteland. Então, sempre use com sabedoria. Segredo da vitória é usar os recursos com sabedoria. Bora para a próxima. Porto de Rixada. Primo da Wasteland, gera um mana incolor, paga um mana de qualquer cor, vira o terreno alvo. Em alguns casos eu prefiro usar o Porto de Rixada do que a Wasteland, porque no determinado momento você fica tapando um terreno chave do oponente na manutenção, que ele só vai poder castar instantânea, né? Criatura e feitiço, sem chance de usar aquele mana. E também eu gosto de usar bastante no Maze, que aí o oponente não tem como desvirar a cauldra. Então é bem interessante também o Porto de Rixada. A próxima é Enganjo, Sede do Império. Ele é um terreno lendário que gera um mana branco e tem a habilidade de canalizar. Pagando 3 manas, 2 incolores e 1 branco, tu causa 4 de dano na criatura alvo que está atacando ou bloqueando. Então, ou seja, é um terreno 2 para 1. Daqui a pouco tu está meio mal ali, compra ele, tu consegue tirar um Delver, tirar uma criatura um pouco mais forte, ou ajudar a bater, ou ajudar a causar dano para tirar uma criatura mais forte. Então ele é muito bom. No começo, se precisa de mana, vem ele. Daqui a pouco no meio do jogo, late game ali, compra ele, é o remove que tu precisa para poder tirar uma carta, uma criatura específica da mesa. Caracas. Terreno lendário que gera um mana branco e tem a habilidade de retornar uma criatura lendária para a mão do seu controlador. Então ela é uma carta muito dinâmica, porque ela protege as tuas criaturas lendárias, que você pode retornar para a mão, e ao mesmo tempo tu pode dar um bounce numa criatura lendária do oponente. Contra Reanimator ela é muito boa, porque a maioria das criaturas que o Reanimator utiliza são lendárias. Então é uma carta indispensável também no deck de Death Techs. E finalizando então, Flagstones of Trocair. É um terreno lendário que gera um mana branco e se ele vai para o teu cemitério, você pode buscar uma planície no Grimório e colocar na mesa em pé. Um excelente terreno, é bom ter, eu gosto dele de usar por causa do Cataclisma, ou às vezes tem alguns decks de box que te forçam a sacrificar um terreno, tu acaba não perdendo. Partindo agora para os artefatos e equipamentos, vamos começar então pela Cauldra. É um equipamento que custa 7 manas, entra em jogo, cria um Germe 0/0 que entra anexado com ela, que já entra 5/5, Trample, Haste, First Strike e é indestrutível. O troço é violento, ele já entra dando 5 no cara, é uma carta bem forte, ela veio praticamente para substituir a Batterskull. A Batterskull ainda é utilizada em grande parte do deck, mas a Cauldra ela é mais agressiva porque ela ataca no turno que entra. Agora vamos falar da nossa prima pobre, a Batterskull. Artefato custo 5, entra
bota um germe anexado a ele, 4/4 vigilância, lifelink. E a vantagem dela em relação à Caldra é que tu paga 3, sobe para mão o equipamento. Mas ele morre para qualquer coisa porque ele não é indestrutível, ao contrário da Caldra. Seguindo então para a faixa do leão, é um artefato criatura, custa 1 branco incolor, paga 1, remove uma carta de qualquer cemitério, se for uma permanente removida, coloca o marcador +1/+1 nele, e ele tem Reconfigure, que é uma habilidade que custa 2 manas incolores, que ele vira uma criatura, ele vira um equipamento que tu equipa uma criatura. E ela ganha +1/+1 de acordo com o número de marcadores que ele tem. É uma carta interessante porque ela vai no main. É sempre a segunda opção que eu busco quando eu casto a segunda Stoneforge. A primeira, óbvio, é a Caldra, mas daqui a pouco ela toma um raio, toma um removal. A segunda carta que a gente busca é o leão, porque ele é custo 2, tu já fica uma criatura na mão que tu pode colocar na mesa. E ele também remove cemitério, muito bom para encolher cemitério, tirar a criatura do oponente, enfim, é uma carta bem versátil. E seguindo para a nossa velhinha mais temida, Jit de Umezawa. Artefato custo 2, paga 2 para equipar. Quando a criatura causa dano, ela ganha 2 marcadores que faz 3 coisas muito boas. Remove o marcador, ganha 2 de vida. Remove o marcador, dá +2/+2 para a criatura equipada. Ou remove o marcador, dá -1/-1 para a criatura alvo. Ou seja, o troço é tenebroso. Entrou na mesa, o pessoal se borra todo. É muito difícil de deixar ele na mesa mesmo, principalmente quando tu equipa uma criatura e bate, meu filho, o troço é violento. Então, muita gente tira ela da mesa ou tira a criatura quando equipa. É bem difícil de jogar com a GT, mas quando ela entra, o troço estraçalha tudo. Agora vamos para as criaturas. Vamos começar com a Madre das Runas, a nossa velhinha bondosa que só pensa em defender os outros. Ela é uma criatura, custa 1, 1/1, vira, protege a criatura alvo que você controla de qualquer cor. Então, o que acontece? Ela é uma carta que defende a mesa, defende as criaturas. Ela tem a desvantagem de não defender incolores, mas ela se defende, que é ao contrário da Doadora de Runas. Eu particularmente acho melhor a Doadora de Runas porque ela tem um corpo maior. Ela é custo 1, 1/2, defende contra todas as cores e incolor. Então, ou seja, se tu tá contra um deck de Eldrazi ou contra algum artefato, por exemplo, a GT, tu consegue defender a criatura, mas o pênalti é que ela não se defende. Mas claro, estando com ela na mesa, o negócio é sentar o cacete, né? Se ela não se defende, bate que é 1/2, né? Segue o fluxo do deck, é botar a criatura e sentar o cacete. A próxima criatura é o Flickerwisp, custo 2 branco incolor, 3/1 fly. Quando entra em jogo, blinka uma permanente e ela volta no final do turno, na end step. Muito importante essa informação, porque a gente pode ativar o Vial, colocar o Flickerwisp na mesa na end step e ela blinka e só vai voltar na próxima end step. Então é bem legal. Ele é bem agressivo, eu gosto bastante dele porque tu pode blinkar a Caldra se alguém remover o germe, volta a Caldra de novo. Pode blinkar uma criatura tua, ela volta de novo, blinka ele mesmo, volta. Enfim, o bicho faz o diabo na mesa. Pena que é 1, mas o bicho faz muita coisa. Defende, ataca, tira ficha, é bem diversificado o homem. É esse aí, 4 cópias, certo? Eu uso sempre 4 cópias porque o bicho é muito bom. Seguindo então para a nossa Foe branca, que não é uma Foe, né? Mas é uma espada branca, Solitude, criatura, custo 5, 3, 2, lifelink, com a habilidade de Evoke, que você pode descartar uma carta branca da mão e usar a habilidade de Evoke. Ela tem flash também, que aí ela entra, faz a habilidade e morre. Mas claro, ela tem flash com 5 manas, então ela entra em jogo, estoura uma criatura, exila a criatura do cara, ele ganha vida. Mas
se você usar ela junto com o nosso amigo Flicker Wisp, tu pode exilar a carta da mão, deixa a habilidade na pilha, blinka ela, tira 2 bichos, ela fica na mesa por custo 0, só remover uma carta da mão. Bicho é muito bom. E o bom que tem lifelink, né? E outra coisa que eu percebo também nas matches que eu jogo no papel, que às vezes a pessoa acha que ela voa. Que a solitude voa. Acho que é pela fotinho ali do bichinho ali, o elemental, acha que ela voa. Por um lado é bom, né? Porque às vezes ele não ataca com Delver, então é tranquilo. Já peguei algumas matches assim que eu bati, a pessoa não defendeu porque achou que não voava, fiquei bem faceiro, porque eu ganhei 13, ele tomou 13, enfim. Né? Então fica a dica. A próxima é a nossa deusa Thalia. Entrou, taxou. Tudo que não for criatura custa 1 mana incolor a mais, então isso é muito bom. Ela é 2/1, é uma lenda, mas ela tem iniciativa, então é muito bom, dá pra te sentar o cacete. E por ela ser uma lenda, tu consegue defender ela com a Caracas também. Essa aí é praticamente a base do deck, inseparável. O bicho é o que faz o deck ser Death in Tax, ela que faz as taxas tirando o porto. Mas de criatura ela é que taxa todo mundo ali. Entrou, pagou. Se não pagar, não castar. Seguindo então, vamos para a Stoneforge. Custo 1 branco, 1 incolor, 1/2. Entra em jogo, tutora um equipamento para a mão. E aí ela tem a habilidade que tu paga 1 branco incolor, vira, pega esse equipamento da mão e coloca em jogo. Então, ou seja, além dela tutorar a Caldra, tu, com 2 maninha, tu bota ela na mesa. É por isso que a galera tem medo dela, né? Não deixa ela ficar viva. Ou anula, ou mata antes dela desenjoar. Porque ela desenjoou, a Caldra vai entrar e vai entrar gostoso, né? Então, bicho muito bom para botar no começo do jogo. O que eu mais gosto dela é quando eu venho com 2 na mão, eu casto uma, o cara dá uma fogo, eu casto a outra, o cara já perdeu 2 cartas da mão e o bicho entra, ele não tem removal, a cauda entra e aí o pau pega. E por fim, finalizando a nossa base do deck, o nosso Recruta da Guarda. Criatura, custo 3, 2 incolores, 1 branco, 1/1. Quando entra em jogo, tu tutora uma criatura de resistência 2 ou menos e coloca na mão. Então, ou seja, ela é um tutor, busca praticamente todo o deck do Death in Tax. Então é uma carta de recurso, é uma carta boa para te ter no meio do jogo, para te buscar aquele recurso que tu precisa, um removal, alguma criatura para te blinkar. Então eu sempre digo, recruta tem que ser usado com sabedoria. E agora vamos para a única instantânea que tem no deck, Espada em Arados. Como disse, uma instantânea, custo 1 branco, exila a criatura alvo e o controlador ganha vida igual ao seu poder. Então não tem, é a melhor remoção do formato. Por apenas 1 mana branco, instantânea, exila a criatura. Essa é indispensável em qualquer deck que usa branco, inclusive no Death in Tax. E para finalizar a nossa base, vamos falar do nosso companheiro, o Yorion. Ele que faz o deck rodar legalito. Pensa bem, é uma criatura custo 5, 4, 5 voador. Lembrando, custo 5 híbrido, que para nós não interessa porque a gente não usa azul. Mas ele é custo 5, pode pagar 3 incolor, 2 branco ou 2 azul, ou 1 branco ou 1 azul, enfim, ele é híbrido. Tu pode pagar tanto com mana branco quanto com mana azul. 4, 5... lendário, voador, quando entra em jogo tu blinka, tu pode escolher blinkar todas as permanentes que tu quiser, que tu controla, menos terreno, e no final do turno ele volta. Então, ou seja, é um Flicker Wisp musculoso, o bicho é turbinado, 4, 5, entra, blinka tudo, quando chega na fase final desblinka tudo, aí é o terror. Então é aquele negócio, o Vial entrou no 5, tu pagou 3 para botar ele para a mão, o cara já tremeu a perna. Se principalmente tu tem 2, 3 bichos na mesa, aí é GG praticamente, né? Então ele é a alma do nosso deck, é ele que faz tudo funcionar. Quando tu casta ele com 2, 3 criaturas na mesa, pode ter certeza que tu tá muito grandão e o cara tá muito ferrado mesmo. Partindo agora, já acabamos com a base do deck, aquilo que sustenta o deck, que suporta o deck, aquilo que não pode faltar no Death in Tax. Vamos agora para as variações do deck, que são aquelas cartas que variam de acordo com o meta que tu está jogando, certo? Então começamos pela... Deixa
Deixa eu dar uma coladinha aqui. Começamos então pela Skyclave Apparition, aparição do Enclave Celeste, criatura 2 branco, 1 incolor, 2/2, quando entra em jogo, exila uma permanente de custo 4 ou menos. Quando morre, cria uma ficha de espírito igual ao custo da permanente exilada. Esse bicho no Legacy estoura quase tudo. Tira praticamente quase tudo. Ele é a salvação para tirar a Planinauta. Então, é uma criatura que eu coloco 3 cópias no deck. Ele tem um corpo bom, 2/2. Tu pode também fazer o trick dele de castar ele, dar o alvo na permanente e antes de resolver o alvo, tu pode castar o Flicker Wisp e blinkar ele. Ele sai, tu entra de novo, coloca em outra permanente com custo menor. Na verdade, o que vai acontecer? Tu vai tirar 2 permanentes dele e ele só vai ter uma ficha de espírito. Usando o trickzinho ali com Flicker Wisp, o troço funciona muito bem. Baita carta, é aquilo que eu digo, é carta de recurso, carta que tu tem que deixar para tirar aquelas cartas que ficam te incomodando. Então, use com sabedoria. O próximo é o Sancto Prelate, Prelata do Santuário. 2 branco, 1 incolor, 2/2. Quando ele entra em jogo, tu diz um custo. Mágicas que não sejam de criatura daquele custo não podem ser castadas. Ou seja, nunca mais casta, não é anula, não pode castar. Então, tu usando um prelatezinho contra um deck azul, colocou para 1, ele já perde pelo menos 8 cartas, porque todo deck azul tem Ponder e Brainstorm. Então, colocou para 1, já ferra 8 cartas do cara, pelo menos. Baita carta, uso uma, porque normalmente ele tem que vir mais no meio do jogo, até para te poder entender com quem tu tá jogando. E ele é um meio carinho, né? Custo 3, então até tu juntar 3 mana, colocar o Vial para 3 demora um pouquinho. Espírito do Labirinto, criatura 1 branco, 1 incolor, 3/1. Quando tá em jogo, o oponente só pode comprar uma carta por turno. Velho, o cara deu um Brainstorm, tu toca isso aqui, em resposta, o cara treme as pernas, porque além dele não poder comprar, porque mesmo ela entrando em jogo depois da primeira compra, ela já valida aquela primeira compra, então ele não compra uma do Brainstorm, ele simplesmente não compra nada e tem que devolver 2 da mão. Velho, se faz isso, o cara não tem um removal na mão, o cara perdeu 2 cartas ali e tá lascadão. A única coisa ruim dele é que eu acho que ele tem um corpo muito fraco, 3/1, então eu vejo ele mais como uma carta para defender a match do que para te agressivar, porque se ele tiver qualquer ficha na mesa ali, tu já não vai poder atacar com ele, só vai ficar olhando, assistindo a partida e não deixando o cara comprar. Extraction Especialista, especialista em resgates, custo 2 incolores, 1 branco, 3/2 lifelink, ele pega uma criatura do cemitério de custo 2 ou menos e bota em jogo. Só que essa criatura não pode atacar ou bloquear, que pra nós não faz diferença nenhuma, né? Porque se o cara pegou, deu um counter na tua madre, tu ali busca a madre, ela não precisa atacar mesmo, o negócio dela é só defender a galera. Buscou a Thalia, de repente a Thalia também não precisa atacar, só tá ali pra taxar o cara. Além do mais que tu faz 1/2, né? Tu pega uma criatura do cemitério, bota na mesa e tem mais ele que é um lifelink ainda atacando. Uma carta boa, usa uma na cópia no deck, porque dependendo se tu vai usar contra um deck branco, ele vai te dar uma espada, tu não tem nada para buscar dali. Mas é uma carta muito boa, uso uma cópia, até porque eu posso tutorar com recruta. E posso blinkar também com Flicker Wisp, a carta que ele buscou do cemitério, e aí o bicho volta a atacar. Então é uma carta bem dinâmica, mas uma cópia eu acho que é o suficiente. Temos também a Loran, da terceira via, criatura custo 3, 2/1, vigilância, lendária, e quando ela entra em jogo destrói um artefato ou um equipamento, e se tu vira ela, você e um oponente compram uma carta. Eu gosto de usar ela bastante com o Espírito do Labirinto, porque eu posso fazer um combinho de no final do turno dele, eu fazer com que cada um de nós compramos uma carta, como o Espírito está na mesa, só eu compro, ele não compra. Ela é lendária, se defende com a Caracas e tem a opção de tu subir para a mão, descer de novo para poder estourar um artefato ou encantamento do oponente. O pênalti é que é o corpinho fraquinho, né? Um só, peidou, morreu. Agora nós temos a nova carta de Modern Horizons 3, Félia, a cachorrinha, que eu adorei, porque ela é uma criatura 2/2,
um branco, um incolor, com lampejo, ou seja, casta em qualquer turno. Ela é lendária, então defende com a Caracas também. E quando ela ataca, tu blinka uma permanente alvo não terreno. Se for uma permanente sua, quando entrar em jogo de volta, ela ganha um marcador +1/+1. Então ela é muito boa, porque se o oponente tem uma criatura porradona na mesa, tu pode atacar com ela, a criatura vai sair, todo mundo vai passar, aí ela volta, daqui a pouco o cara tá com um Murktide gigantesco, tu blinka, ele volta pequenininho de novo e ela continua ali batendo e ainda se defende com a Caracas. Excelente carta, tô gostando, tô usando 2 cópias e tô adorando o bichinho, até porque tu pode tutorar tu pode blinkar teus bichos e fazer mais Mind Trick. Então ela é muito boa. Uma carta que eu vejo que quando eu boto na mesa o pessoal tenta remover de qualquer jeito, porque ela é muito forte, principalmente quando tu tem outra criatura que faz alguma habilidade quando entra na board. Temos também o nosso White Warchild Phantom, criatura 2 branco, 2/2, voa iniciativa. Quando entra em jogo, estoura um terreno não básico e o oponente busca um terreno básico e bota em jogo tapado. Eu gostei dele porque ele é 2/2 iniciativa e fly. Então, ou seja, ele passa por cima de muita criatura, que é uma coisa que eu vejo que o Defintex tem uma fraqueza, vamos dizer assim, né? Poucas criaturas com fly, tem o Flicker, claro, tem o Flicker, agora tem ele, já são 8, mas o Yorion são 9. Então eu gostei dele porque ele tem iniciativa, mata a Delver, mata mais coisinha menorzinha ali, e tem essa habilidade de estourar os terrenos do cara também. Temos também a Bruxa Encantadora, criatura custo 4, 3 incolor, 1 branco, 3 incolor não, né? 3 de qualquer cor, 1 branco, quando entra em jogo, estoura um artefato ou encantamento que o oponente controla. Além dessa habilidade, ela também é um terreno, é uma carta de 2 faces, de um lado ela é um terreno que entra tapado, a não ser que tu tome 3 de dano para ele entrar em pé, e essa habilidade. Eu gostei dela, apesar dela ser um custo maior que a Loran, porque ela tem um corpo maior, ela é 2/1, na verdade ela é 3/1, porque ela é o terreno, é a criatura e faz a habilidade de destruir artefato e encantamento. Eu acho legal ela porque tu pode fazer um combo com Flicker Wisp, de botar ela em jogo em pé, casta o Flicker Wisp, blinka o terreno, ele vai voltar como criatura, tu tem 2 criaturas na mesa por 3 manas e 3 de vida. Temos também outra criatura que a gente vê em alguns decks de Defintex e uma cópia, o Canoptech Scarab Worm, sei lá se é assim que se fala, mas enfim. Eu vou botar a fotinha aí, vocês vão entender. Ele é um artefato custo 4, voador. 1/1, quando entra em jogo, exila um cemitério alvo. Aí para cada artefato ou terreno exilado dessa maneira, tu coloca um token 1/1 para ti. Então eu já vi usar uma cópia, nunca usei. Eu acho o leão melhor, mas enfim. Tá aí, é uma dica, como eu disse no começo do vídeo. Depende da field, daqui a pouco tu joga numa field onde tem muito 8cast, é uma coisa interessante de usar. E tá aí para sugestão de cartas para o nosso querido e amado Defintex. Temos também o equipamento que é o Pre-War Form Year, não sei se também estou falando certo, mas enfim. Ele é um equipamento custo 3, 2 de qualquer cor, 1 branco. Quando ele entra em jogo, tu pega uma criatura de custo 3 ou menos e atacha nele. A criatura equipada ganha +2/+2 de vigilância e equipa com 3. O bom dele é que se tu buscar um Flicker Wisp do cemitério, tu blinka ele de novo, se tiver outra criatura tu puxa de novo, enfim, o troço faz um monte de Mind Trick. Por ele ser de Warhammer, eu ainda não vi no mall, não vi para comprar, não achei nos sites que vendem ali, mas no IRL ele joga bastante, tem substituído a Battleskull. Começando então pelas cartas que compõem o sideboard, vai algumas dicas aqui então. Começando então pela Graça do Anjo. Instantânea, 1 branco, split second, ou seja, fica sempre no topo da pilha, não tem como responder, não tem como anular, é só aceitar o bicho entrar. Ela é uma instantânea que tu não pode perder o jogo e o oponente não pode ganhar o jogo. Para nós que sofremos muito com o combo, é uma carta bem interessante, porque o cara vai ali, faz toda a punheta dele ali, vai tentar te ganhar, tu vai lá e Graça do Anjo, ele se ferra, perde o combo, arregaça e só concede para nós. Ainda não tive a oportunidade de fazer isso em algum combo, mas estou louco que aconteça.
A nossa outra carta é o Rest in Peace, mais conhecido como o Hip. Encantamento, um branco, um de qualquer cor. Quando entra em jogo, exila todos os cemitérios. Carta bem interessante. Claro que ela é uma faca de dois gumes, porque tu não pode usar a Pré-War e o especialista em resgates. E ele é custo 2 também, né? Com essa questão do Griff entrando agora e que entra no turno 0, eu substituí o Rest in Peace pela Leyline preta, que entra no 0. Claro que ela tem o pênalti que se tu compra depois no meio do jogo ali é uma carta inútil na mão, mas enfim. O Hip também é uma boa sugestão, que eu gosto de usar, usei bastante, às vezes eu uso, às vezes eu troco para o Leyline, enfim, é aquele negócio, depende da field, porque quando eu comecei a jogar com o Rest in Peace eu usava por causa do Murktide. Ele não vai entrar no primeiro e segundo turno, normalmente ele entra mais para frente. Eu usava por causa do Murktide, os antigos R, que ainda não sei se ainda tem, ainda a gente vê muito pouco R, que basicamente usa o Grave contra Lands, era bom também, para poder tirar algumas cartas que ele buscava do... o Loan, agora lembrei, para poder tirar o Loan, que ele ficava tutorando, enfim. Então é uma carta mais para meio do jogo, assim. Contra combo ela não é muito boa, porque sabe como é que é, né? Combo ele quer te combar, ele vai ver que tu é branco, ele vai querer te rasgar no primeiro e no segundo turno. Então, tu ficar com hip na mão é bem perigoso, não recomendo usar contra combo. Surgical Extraction é uma carta preta, mas claro, tu paga 2 de vida para poder castar, é uma instantânea que tu paga o 2 de vida ou mana preto. Exila uma carta do cemitério, grimório e mão do oponente. É instantânea. É uma carta boa para às vezes tu tirar alguma carta-chave do grimório ou do cemitério. Normalmente é do grimório do oponente, né? Mas só que ele tem que estar com aquela maldita no cemitério. Então tu tem que depender dele estourar ela, castar, colocar no cemitério para poder tu usar. Usava bastante na época dos Reanimator, mas hoje em dia os bichos estão tão violentos que ela não está jogando mais. Porque se tu tira um bicho ele tem outro mais violento ali. A Leyline está fazendo mais efeito do que a Surgical, mas ela é uma carta interessante em alguns casos, que é, como eu sempre digo e vou reforçar, dependendo da field, ela é uma carta que é interessante para te quebrar alguma carta, tirar alguma carta-chave do oponente, alguma coisa nesse tipo assim. Container Priest, sacerdotisa do confinamento, criatura com flash, um branco, um de qualquer cor, 2/2, criaturas que não foram castadas são exiladas. Ela realmente é uma faca de dois gumes, porque ela simplesmente anula o teu vial, certo? Mas ela é muito boa contra Sneak Attack, Reanimator, enfim. São basicamente nessas aí, mas quando ela tá contigo, tu também pode usar o Mind Trick dela com o Flicker Wisp. Tu vai ali dar uma blinkada na criatura do cara. Se ela tá na mesa, o bicho não volta porque não foi castado. Então, é aquela questão. Ela é boa, gosto de usar, mesmo quando tu tá com o vial na mão, até com vial na mão não, porque vial na mão não serve para nada. Com vial na mesa, mas se tu parar para pensar, dependendo de como ela vem, se tu tá meio lascado ali com o vial, não vai poder usar mesmo, daqui a pouco tomou uma agulha, o cara deu alguma coisa que não vai poder usar mesmo, tu consegue fazer esses paranauê com ela, assim, que eu acho bem legal. Faço, pego bastante gente com as calças na mão, às vezes ele pergunta por que eu botei aquele bicho ali, quando eu dou o flicker ele entende por que ela tá ali. Uma carta bem interessante, gosto, uso uma cópia no site, sempre. Santificadora de Invec, custo 2 branco, 2/2, iniciativa, proteção contra o preto e vermelho, e quando ela entra em jogo, exila todas as cartas pretas e vermelhas do cemitério. Foi bastante usada na época do R, ainda vejo algumas pessoas usando, porque provavelmente na field deles ainda tem o R. Então é uma carta bem interessante, porque ele tira a carta preta e vermelha. Claro que se tem Reanimator, as criaturas praticamente são todas pretas, então ele tira muita coisa. Mas claro, é aquela questão, ela é uma criatura, 2 mana branco, e tu jogando contra um deck de Reanimator com combo, tu sabe que pra ela ficar na tua mão, tu vai ter que ter muita sorte, porque se o cara vier com Griff, tu já tá rasgado. Cataclisma, carta mais top contra Control. Não tem. Deck de Control tem que meter o Cataclisma. Os caras se borram. Eles chegam a dar 2 full no troço que é para garantir que não entra. Feitiço, custo 4. 2 de qualquer cor. 2 branco. Quando entra em jogo, cada oponente escolhe uma criatura, um artefato, um encantamento, um terreno e sacrifica o resto. Ou seja, se o cara tem planinalta, vai tudo para vala.
E aí, como é que é a questão? Grande mind trick que eu gosto de fazer. No passe eu dou um blink com o Flicker Wisp em alguma carta-chave. Aí fica o Flicker Wisp na mesa, dou-lhe o Cataclisma, bota tudo ali, reseta a mesa, cada um fica com uma permanente de cada tipo e no final do turno eu ganho mais uma permanente. E tem a vantagem de usar ela com o Flagstone, com a Lajes de Trocaeiro, com a Flagstone de Trocaeiro, porque eu posso sacrificar ela, praticamente eu não perco um terreno. Flagstone sai e entra outro. Então é uma carta show, uso duas quando vem control. Tem que ter, porque o cara vai ter a full para dar no Cataclisma, certo que ele vai ter aquela full, mas às vezes ele não tem a segunda full e aí o bicho pega e aí o pau pega e aí é a hora da virada. Já ganhei muito jogo de control com Cataclisma. Gosto de usar contra control, contra 12 post também, porque ele enche a mesa de terreno para poder castar os bicharrão violento. Tu dá-lhe um cataclismo, o cara reseta a mesa toda de novo, ele demora para voltar e às vezes nem consegue voltar porque ele já está com tudo na mesa. Baita carta, sempre tenho duas no side, tirei, me arrependi, tem que ter duas no side. Carta top, essa não pode faltar. Grito ensurdecedor, encantamento, um branco quando entra em jogo, não, é um encantamento branco que quando está em jogo você só pode castar uma mágica de não criatura por turno. Outra vez, contra control é uma carta boa, porque ele não pode ficar fazendo aquele monte de trick ali, né, que control faz, adora fazer as coisas no final do teu turno. Então o que acontece? Daqui a pouco tu dá uma carta, bota uma criatura mais ou menos, ele vai ter que escolher se vai dar full naquela ali ou se ele vai esperar tu fazer mais alguma coisa. Bem interessante também. Contra Storm é bom, mas é aquela questão também, né? Contra Storm, se o cara tá no play e tu tá ali, daqui a pouco ele combo, tu fica com o troço na mão e morre de qualquer jeito, né? Mas contra Control eu acho bem legal. Contra combo também é legal. Alguns combos como Storm eu acho interessante, né? Mas tu tem que estar na play e tem que torcer para que ela venha na mão na primeira mão ou na mão ligada, porque senão não serve para muita coisa no meio do jogo. Agora a nossa carta aqui não é branca, que eu já falei antes. Leyline of the Void, linha de força do vácuo, encantamento custo 4, na verdade é 2 preto, 2 incolor. Quando entra em jogo, exila o cemitério do oponente. Wagner, mas como é que tu vai castar uma carta preta? Velho, tem que muligar até vir. É o único jeito de botar essa coisa na mesa, porque quando ela tá na tua mão, ela já tá em jogo. É o único jeito contra combo. Então é o seguinte, meu filho, ó, muliga pra vir. 80 cartas, tu tem que ter 4 no site, porque tem que vir o troço na mão. Se ela veio, não veio terreno, fica com a mão, porque é o seguinte, tu tem 4 e tem 33 terreno. Então, meu filho, fica com ela, porque é o seguinte, é ela que vai te ganhar jogo. Se tu for ver uns matches meus ali, que eu muliguei, ela veio e eu ganhei por causa dela. Então não tem. Tem o pênalti, comprou outra segunda, comprou a terceira, vai ficar com aquela imundícia na mão? Vai ficar com aquela imundícia na mão. Porque o objetivo é ela vir no turno 0, por quê? Para te não tomar grifes, para te não tomar fogo, para te não tomar o escambau. Ela já entra em jogo. Entra em jogo até o cara conseguir tirar ela, resolver ela, demora, dependendo de como é que tá a tua mão, tu já consegue controlar a mesa e ele já não tira mais e o negócio é só bater depois e ganhar o jogo. Então, e finalizando então com a nossa cartinha, é o Wrath of Skies Full, não sei se eu falei certo, enfim. Fúria dos Céus, eu sei que agora tá certo. É um feitiço, 2 brancos X, e quando tu paga X, tu ganha X marcador de energia. E aí tu elimina qualquer criatura, artefato, encantamento com X de energia ou menos. Aí tu paga ali os X de energia ali. E aqui no Legacy a gente não usa esse negócio, né? O negócio é tu pagar 2, pagar 3 e tirar 3 para baixo, 2 para baixo. É assim que funciona no Legacy, certo? Mas o que acontece? Vou botar... mas o meu deck, Death Intex é tudo custo 1, 2, tu vai usar esse troço. Ô, meu filho, tu vai usar esse troço aí pra dar nas porcaria custo 0, né? Daqui a pouco tu tá ferradão ali, o cara vai lá, encheu a mesa de token, encheu a mesa de bicho 1/1 ali. Azar, velho, perde o vial, senta o cacete no troço, meu. Não tem muito o que fazer, é pra isso que ele serve, é aquele negócio. Pra te usar com sabedoria. Eu realmente não gostei muito da carta, porque eu achei
que vai mais me prejudicar do que me beneficiar. Mas tem uns loucos que estão usando, então eu coloquei aqui. Se tu é louco também, quer usar, fica à vontade. Me diz o que tu achou, o que tu acha legal, o que tu não acha legal nessa carta aí. Eu realmente não achei nada interessante de usar, nem no papel, muito menos no mall. Mas tá aí a dica. Quer usar? Tá aí. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Dúvidas, críticas, sugestões, elogios são sempre bem-vindos. O objetivo aqui é ensinar aqueles que gostariam de aprender a jogar com esse deck e os que já entendem, debater sobre as cartas, se tem alguma carta melhor, alguma carta pior, o que você faria, o que você trocaria, o que você não trocaria, certo? Muito grato pela atenção, gostei muito de fazer esse vídeo, espero que vocês gostem de assistir. Um abraço e até a próxima!